Fala, povo! Tá começando mais um episódio do Pitaco da Copa e hoje falaremos mais sobre as oitavas de final desse torneio que nós tanto amamos. Então, a gente teve jogos muito marcantes positivamente e outros negativamente, tipo ontem, que foi bem triste. E para comentar, do meu lado tem os comentaristas Beto, Diego e Gabriel Tomé. Então se apresentem aí, meus amigos. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito feliz de estar participando aqui do programa. Muitas surpresas negativas, positivas. Então, bora aí falar sobre essas oitavas que a Copa está chegando ao fim. E aí, pessoal, tudo bem? Legal falar de Copa do Mundo, agora não mais tanto, né, com a eliminação do Brasil que a gente vai comentar aqui hoje também, mas a Copa do Mundo segue e a gente também, então é isso, acompanha aí. E aí, rapaziada, queria agradecer mais uma vez o convite aí, pessoal do Pitaco. Da hora aí falar das oitavas, vários jogos surpreendentes, várias tristezas, mas bora que bora. Então, acho que vamos começar agora a passar aqui para os 8 jogos dessa rodada. E o primeiro, aquele que começou com um gostinho bem amargo na boca, foi Marrocos 3, Canadá 0. Dois gols de Ouanabi e um do Rahimi. E quem vai falar? Eu tô, Eu falo, então, esse jogo, cara, apesar do placar de 3-0, o Canadá poderia sim ter conseguido uma vantagem ali no primeiro tempo. No começo do jogo, principalmente, o Bono fez excelentes defesas, consolidando aí, como todos nós sabemos, como ele é um baita goleiro. Inclusive, no dia desse jogo, fez um ano que o Bono não perdeu uma partida. O Bono não perde uma partida há muito, muito, muito tempo. Então, assim, o time do Marrocos é excelente. Então, eu lembro quando o Brasil empatou com o Marrocos, que estava todo mundo pensando que acabou, que era gravíssimo, mas não, o time do Marrocos é muito bom. Eu acho que vai ser eliminado agora, né? Mas eu acho que pode sim dar um trabalho. E, enfim, o Canadá podia ter matado. Eu queria comentar brevemente sobre a Copa, na minha opinião, abaixo do Jonathan David, que mais uma vez perdeu chances. Mas o sistema defensivo do Marrocos fez uma excelente partida mais uma vez. Para mim, se não fosse o Cucurella da Espanha, o Mazraoui era provavelmente o melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo. Vem jogando improvisado, né? Porque ele é direito e vem jogando improvisado. O Hakimi, de fato, é outro nível. Melhor lateral do mundo. E aí teve o Onari, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele meteu 2 gols. Vinha fazendo uma Copa apagada, que eu pelo menos esperava mais dele, gosto bastante dele, mas conseguiu ser o melhor em campo dessa vez. Fez 2 gols, jogou muito. E Marrocos, mais uma vez, soberano no jogo. Apesar de ter começado pior, ali depois da primeira parada, principalmente no segundo tempo, começou a jogar em cima e jogou muito melhor. Queria destacar também, para finalizar, depois deixar vocês falarem, sobre o Boadi, que é um baita volante, que contra o Brasil a gente percebeu que era um cara extremamente talentoso e, mais uma vez, fez uma excelente partida. Ele sempre está disponível para jogar, sempre olha para frente, sempre passa para frente. Acho que é um cara para a gente ficar de olho, com certeza aí vai sair do Lille depois da Copa do Mundo e ir para um time de maior expressão. Vocês assistiram o jogo? O que vocês acharam? Eu achei um cara, jogo que foi bem equilibrado no primeiro tempo, na real. O Canadá poderia ter surpreendido, foi por muito pouco que não conseguiu abrir o placar. Acho que muito graças ao Bono, como você falou. Mas o Marrocos surpreendeu, na minha visão, negativamente. Acho que poderia ter dominado o jogo muito mais que dominou. Eu confesso que fiquei impressionado com o primeiro jogo contra o Brasil. Não achei que o Marrocos estaria tão organizado assim ofensivamente e defensivamente. E no jogo do Paraguai a gente percebeu como eles sofreram um pouco com essa pressão. O Canadá que tinha o fator casa, acho que isso pode ter influenciado um pouco também a torcida. Por mais que a torcida do Canadá não esteja tão aí para futebol, acho que isso pode ter sido um fator que influenciou um pouco na partida. Mas o Marrocos não perdeu por sorte mesmo, eu acho. Muito pelo goleiro que tem, pelo grande goleiro que é o Bono, e acho que foi um pouco da individualidade do Onari e do o Rahimi também fez um gol no finalzinho, mas baita partida do Boadi, como você falou, e o Marrocos surpreendeu para mim negativamente.
Cara, acho que o Canadá é aquela história, né? Só perdeu, assim, como o Tomé comentou, tem muito dessa questão de ser um fator casa e também porque o Canadá é um time novo, não tem muito o que dizer. Se você vê que é um time novo. Por exemplo, Marrocos já pegou ali, brigou com Croácia para. Não lembro se foi terceiro e quarto, né? Para quem perdeu, em 2018. Então sempre está fazendo boas campanhas, é um time que cresceu muito com os anos. E aí o Canadá, com esse avanço do futebol no norte da América, pode se tornar uma boa seleção, mas ainda é um time que tá engatinhando, né? É assim que eu vejo. Sim, Então dá sim. para ter o processo de marrocanização do Canadá. E, pô, queria destacar também a Copa do Eustáquio, que, mano, para quem assistiu os Jogos do Canadá, ele foi o pilar da seleção canadense. Tem 29 anos, atualmente ele é do Porto, mas ele está emprestado pro Los Angeles FC. E, cara, é um jogador novo que, tipo, eu nunca vi ter holoforte e ele realmente, antes, quando eu fui estudar sobre a seleção do Canadá, antes da Copa, eu já via que ele era o principal jogador do Canadá para essa Copa, né? Mas eu não esperava que a Copa dele fosse tão boa. Tipo, além de ser o destaque do Canadá, ele foi um dos destaques da Copa do Mundo também. Então, assim, muita atenção para ele, né? Na próxima janela de transferência. E também falar sobre a seleção do Marrocos, que o Gabriel comentou que as pessoas elas estavam falando que pô, o Brasil empatar com o Marrocos é um absurdo. E tá aí, os caras estão nas quartas e a gente caiu nas oitavas, né? Tipo assim, a seleção do Marrocos é realmente muito boa. Para quem subestimou e achou que em 2022 tinha sido um tiro de sorte, não foi. Mas realmente acho que eles caem agora. Ah, foi 22. É muito isso. Como que a formação do time dos caras também é um time muito bem encaixado. E eu acho que isso é uma coisa que dá para se dizer dos times africanos, que é sempre seleções muito bem encaixadas. Sim. É um time muito bem montado. Sim, falando no geral, né? Trazendo ela, mas falando de todas. Eu acho que agora vamos passar aqui para o nosso queridíssimo segundo jogo, que começou assim o dia. Se o dia já começou com Canadá e Marrocos, finalizou com França 1, Paraguai 0, com um gol de Mbappé. E o Pena vai comentar sobre essa decepção? Um gosto gente da boca. Cara, tipo assim, eu não vou dizer que é uma decepção. Quem assistiu o jogo sabe que a França controlou o jogo como era o esperado e talvez não tenha sido tão incisiva ofensivamente, porém é completamente normal, visto que o Paraguai estava numa formação 5-4-1. O Paraguai não foi para esse jogo para ganhar. O Paraguai, tipo assim, eles ficaram muito confiantes com a vitória na disputa de pênaltis contra a seleção alemã e falaram, pô, a gente vai levar para os pênaltis contra a França também. E durante o primeiro tempo, pô, deu super certo. Por mais que a França tentava ali, tanto por mané, e é bizarro o repertório ofensivo da França, que eles tentaram chutes fora da área, excelentes chutes fora da área, tentaram infiltrar a defesa e driblavam 2 ou 3 e aí acabava não tendo mais para onde ir. Ou, tipo, por passes também, cruzamentos, e um excelente primeiro tempo do Orlando Gil, goleiro paraguaio. Mas, assim, pô, tem uma hora que não dá mais. Tem uma hora que, pô, você tem que começar a atacar com esse 4-3, e aí numa jogada do Doué, ele dribla 2 ou 3 e aí acaba que o terceiro marcador faz a falta dentro da área. E aí o Mbappé, que já estava sendo provocado pelos zagueiros paraguaios o jogo inteiro, digno de Libertadores. Mano, digno de Libertadores, os caras dando soco no braço do Mbappé, dando chute no tornozelo, falando um monte de coisa. Ele faz o gol, mano, e ri na cara do goleiro paraguaio. E aí, depois disso, a França continuou, mas assim, já não estava mais com tanta vontade e também não acendeu o alerta no Paraguai de, pô, 1-0, eles estão ganhando. A gente precisa começar a atacar. Eles preferiam continuar na mesma tática e não teve muito o que fazer. E também sobre essa partida, queria destacar o caso de racismo feito pela senadora do Paraguai, Celeste Amarilla. Ela, depois da partida, ela comentou sobre as provocações do Mbappé, falando, abre aspas, esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos. Os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo do meio para ele. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo rico, arrogante e feio.
fecha aspas, né? Tem mais coisa, mas enfim. O Mbappé respondeu, o Mbappé, que é uma pessoa muito ativa politicamente, tanto no cenário francês quanto no cenário mundial, principalmente em casos como esse de racismo. A gente pôde ver pelo caso que do jogo contra o Real Madrid, do Real Madrid contra o Benfica, que o jogador argentino Cristiano cometeu um ato de racismo contra o Vinícius Júnior. E ele se posicionou, tanto na entrevista pós-jogo, quanto nas redes sociais depois. E ele também escreveu uma espécie de carta, né, para Celeste Amarillo no Twitter. Eu vou ler aqui também. Ele falou: Madame Celeste Amarillo, você é uma mulher desprezível e indigna de sua função. Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por seu racismo descomplexado, o mundo inteiro esqueceu o percurso e esforço histórico que seus jogadores realizaram durante sua Copa do Mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo. E nunca deixarei. Então, assim, é um caso triste, né? Porque, igual o Mbappé comentou, o Paraguai foi uma das maiores alegrias que eu tive, né? Porque eu tenho muito ressentimento com a Alemanha, então quando eles ganharam da Alemanha, pô, fiquei muito feliz. Além de ter jogadores como a gente acompanha no dia, semanalmente, né, pelo Brasileirão, por mais que não seja palmeirense, pô, foi legal ver o Gustavo Gomes marcando jogadores como Havertz, foi legal ver o Bobadilla em campo, foi legal ver o Maurício também, que fez uma boa Copa em campo, e aí, mas o que vai ficar marcado, infelizmente, vão ser as falas da senadora, né? Mas enfim, por favor, comentem sobre o jogo. Bom, se ninguém tiver um comentário, eu queria só continuar ressaltando o ser humano incrível que é o Mbappé nesse quesito da política envolvida no futebol, porque a gente sabe que não é à toa que uma pessoa desse tipo fala sobre esse tipo de coisa na internet. É uma pessoa que, primeiro, falando um pouco mais sobre o caso mesmo, acho que isso tudo começou depois do Mbappé não ter cumprimentado o goleiro do Paraguai, Orlando Gil, no fim do jogo, né? E acho que isso pegou num ponto nela que não pegou nem no Orlando Gil. E esse tipo de gente não merece nem um pouco de reconhecimento, e o Mbappé tem total noção disso. Acho que é importante ressaltar também que nas últimas eleições da França, o Mbappé fez questão de usar uma coletiva de imprensa para falar com o povo jovem da França, para impedir que a extrema-direita ascendesse ao poder. Então, o Mbappé é um cara que, apesar das brincadeiras, dele ser um ditador, dele ser uma pessoa chata no vestiário, tal, individualista, etc., talvez não seja nem brincadeira, talvez seja isso mesmo, mas eu acredito que isso seja uma própria ambição dele, de querer ser alguém, um instinto Cristiano Ronaldo dele, pelo que eu entendo, assim, da pessoa dele. Mas apesar disso, ele é uma pessoa muito ativa politicamente, que entende o tamanho que ele tem, entende a influência que ele tem, principalmente com o povo jovem, e eu posso ser suspeito para dizer, mas eu acredito que ele impediu que a extrema-direita ascendesse ao poder na França, porque ele conhece os caminhos que tem para você se tornar uma pessoa influente nesse meio, e eu acredito que ele utiliza dessa influência muito bem como uma forma de não manipular, mas esclarecer coisas que não são muito ditas por pessoas que têm esse poder e essa fama do Mbappé. Então, eu acredito sim que quando pessoas desse tipo fazem esse tipo de comentário, jogadores de futebol têm que se unir, porque as massas podem muitas vezes não entender. Pessoas que gostam de futebol podem ser um pouco alienadas, podem ser muito inteligentes, mas muita gente não entende e não tem acesso a esse tipo de informação. Então, quando alguém do tamanho do Mbappé vem a público falar abertamente sobre isso, é de extrema importância que essas informações cheguem em quem não tem acesso a elas. Então, nesse sentido, eu acho que o Mbappé é um dos caras mais bem articulados no meio do futebol e consegue converter muitas pessoas que seguiriam por um caminho negativo, sendo racistas, homofóbicos, para tentar abrir uma luz na mente dessas pessoas para
fazer com que elas entendam esses pontos que são muito preocupantes na nossa sociedade. Excelente. Eu acho também muito Linda. importante todo esse espaço que foi construído pelos meus colegas sobre essa análise, sobre o caso do Mbappé, porque é muito fácil a gente falar meramente do jogo e deixar essas questões de lado. Então eu acho que essa ênfase que o Diego e o Beto deram é extremamente importante. Eu nem tenho mais o que falar sobre esse assunto. Se me permite, eu falaria brevemente sobre o time do Paraguai, o time mesmo que entrou, como o Diego falou, não entrou para ganhar, entrou para tentar ao máximo buscar um empate. E eu queria destacar duas atuações individuais na Copa do Mundo em geral. O goleiro, o Rio, duvido muito que ele permaneça no São Lourenço. Foi um dos melhores goleiros aí do Mundial, na minha opinião. Ele jogou contra o meu Peixão aí há uns meses atrás, tomou 2 gols do Gabigol. Então o Gabigol fez mais gols no Rio do que o Mbappé. Também queria destacar o Galarza, que jogou no Vasco e era um baita bag. Não sei se vocês lembram, mas eu não esperava nada dele. Para mim foi o melhor jogador do Paraguai junto com o Rio na Copa do Mundo. Jogou muita bola contra a Alemanha. Contra a França achei que ele fez um jogo um pouco mais discreto, mas contra a Alemanha principalmente achei que ele jogou muita bola. E sobre a França, cara, eu queria comentar brevemente sobre o Cherki, que mais uma vez entra. Eu sei que são poucos minutos, mas não foi bem novamente, errou. Acho que ele não está com uma relação muito boa com o Deschamps. Mas é isso, o time da França é muito bom. Como vocês comentaram, que o Diego comentou sobre a grande criatividade ofensiva da França que tem. Infelizmente não tem espaço para o Cherki. Não tem como. Acho que queria só destacar também para fechar. O Paraguai ele exalou como o Diego falou, a aura sul-americana de brigar. Isso tornou os caras diferentes, que deu realmente um chão de bater de frente com os times europeus. Então, o futebol sul-americano é diferente do futebol europeu. Não lembro quem foi que falou essa aspas, então eu deixo todo o mérito para ela. O Brasil está tentando jogar. Antigamente o Brasil só ganhava, tinha todo o reconhecimento, porque ele era diferente do que faziam. Era o futebol sul-americano, era uma coisa nova, de certa forma. E hoje se assemelha muito mais ao futebol da Europa, que é tudo batido. O Paraguai surpreendeu porque eles têm a aura do futebol sul-americano, tem o jeito que trabalha, o jeito que funciona. Então, por isso que conseguiu, para mim, surpreender muito mais que o Brasil. E acho que, não sei se só para mim é assim, mas... Positivamente concordo. Então, o Brasil precisa voltar a ter esse esquema sul-americano aí, porque é só ver. O time do Paraguai, entrava um cara que jogava sei lá, deixa eu pensar aqui Não, no Palmeiras, por exemplo, no São Paulo, no São Lourenço. Entra o Cabaleiro, que joga no Santos, de centroavante, enquanto na França entrava o Doué, que joga no PSG. PSG. Cherki, que joga no City. Igual a gente estava comentando, o Cherki não... é uma opção do Deschamps. Mano, o Cherki não tem espaço na França. E o cara é um dos principais nomes do Manchester City, entendeu? É uma seleção realmente impressionante. Aí é isso que eu fecho. Então, viva o futebol sul-americano. Então, acho que agora a gente vai passar pro infeliz terceiro jogo das oitavas. Noruega 2, Brasil 1. Com 2 gols do Cometa. E não me confunda com Cometa ônibus. A estrela Cometa Erling Haaland. E também teve o gol de pênalti de Neymar, mas aí depende, não preciso falar tanto. Então... eu gostaria de começar falando sobre esse jogo com uma das estatísticas mais bizarras da Copa, que eu não sei se vocês viram, mas eu vi hoje de manhã um comentarista trazendo um dado absurdo, porque a gente via em campo o Brasil não correndo. A gente via todas as seleções sul-americanas fazendo cera, tentando segurar o jogo, assim como o Paraguai, mas o Brasil, diferentemente disso, não correu, simplesmente não tentou jogar. E a estatística é a seguinte: a seleção brasileira foi a equipe que registrou a menor média de distância percorrida na Copa do Mundo dentre as 48 seleções. Se você for pegar uma média de distância percorrida, a seleção brasileira é a última.
foi a seleção que menos correu em campo, dentre todas as seleções da Copa do Mundo. Isso é uma coisa ridícula, porque, como o Enzo bem acabou de falar, a essência do futebol sul-americano é ser diferente do europeu. E eu acredito que à medida que o brasileiro se preocupa em ser mais parecido com o europeu e não manter essa essência de Pelé, Garrincha, de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, isso se perde. E está acontecendo cada vez mais isso. A seleção brasileira está sendo eliminada por seleções cada vez menores na Copa. Foi Bélgica, não, primeiro foi França em 2006, depois foi Bélgica, depois a Croácia, agora a Noruega. São seleções de segunda, terceira prateleira. E a seleção brasileira, pelo visto, está na quarta prateleira. Não importa a história que a seleção tem, se a gente for ficar se comparando a um estilo de jogo que não é a nossa essência. Então, a seleção brasileira procura convocar jogadores renomados na Europa, o Marquinhos, que tem uma puta carreira no PSG, Neymar, que tem uma puta carreira no Barcelona. O que adianta convocar esses caras se chega na hora H e esses caras não resolvem? Gabriel Magalhães tem uma puta carreira no Arsenal, campeão da Premier League esse ano, finalista de Champions, se ele não consegue parar um centroavante. A dupla de zaga do Brasil tinha uma função, que era marcar o Haaland. E aí o Ancelotti complicou mais ainda o esquema tático ao colocar o Neymar no jogo e puxar o Endrick para a direita. Ele faz essa função no Lyon? Sim, mas o Lyon tem marcadores que ajudam defensivamente muito mais do que o Danilo. Botar o Endrick para marcar o ponta da Noruega, que tinha acabado de entrar, o Sheldrup lá, ele cortou o Endrick como se o Endrick fosse uma criança de 3 anos e ele um veterano parecendo o Messi, pô. Ele cortou o Endrick com uma facilidade absurda, cruzou na área para o Haaland, que parecia que estava sozinho. O jogo foi absurdo. O Brasil ficou 6 minutos sem tocar na bola. A Noruega botou o Brasil na roda. E aí eu queria trazer um questionamento também. Quanto tempo o Brasil não revela um meia como o Neymar, que foi para a seleção brasileira histórico, querendo ou não? Neymar destruiu o jogo ao ser colocado em campo. Para mim, Ancelotti foi muito mal. E aí deviam fazer o questionamento para ele. É assim que ele quer jogar? Tendo 34% de posse de bola numa oitavas de final de Copa do Mundo? Esse é o modelo de jogo que ele vai propor? Porque se for isso, pode mandar o cara embora. O que adianta ter a grife de ser um cara europeu, com 5 Champions Leagues nas costas, ter o peso de ser o maior técnico do mundo? O que adianta trazer esse cara, pagar um salário milionário, em 5 anos ganhar 500 milhões? O que adianta trazer esse cara se ele vai ter 34% de posse de bola? O jogo do Brasil foi um jogo ridículo. Não dá para aceitar uma estrela, uma seleção pentacampeã do mundo jogar como uma seleção de quarta, quinta prateleira, com medo de jogar, com medo de se impor, com medo do que os outros vão pensar sobre. O que adianta ter esse peso se a gente vai ficar se comparando cada vez mais com os europeus? O jogo em si foi muito ruim. Particularmente, eu acredito que o Vinícius Júnior devia sim ter batido o pênalti que o Bruno Guimarães errou. E aí eu gostaria de trazer outra questão também, o que é muito preocupante para o povo brasileiro. A gente vê no Campeonato Brasileiro a falta de revelações de promessas tão grandes como foram Endrick, Estevão, que vão rapidamente para a Europa, e aí muito pouco sobra no futebol brasileiro. E aí eu queria fazer um paralelo disso com o que eu falei de parecer europeu. À medida que os jovens do nosso país saem cada vez mais cedo para a Europa, eles perdem essa essência. Eles não estão conectados com o povo brasileiro, eles querem parecer europeus e querem se preocupar com o lá. Eles não estão preocupados com o que o povo brasileiro está pensando. Acho que a pergunta da Fernanda Gentil na coletiva de imprensa da Cazé TV reflete muito o que é essa essência do povo brasileiro. Ela pergunta para o Casimiro, pergunta não, questiona ele. Como forma de consolo, ela fala para ele: você, vamos ter 6 meses para superar essa derrota. Fala alguma coisa para a criança que está lá no Brasil, esses tantos Vinícius Júniores, esses Casimiros, que passam por tanta dificuldade, que são pobres,
que não tem tantas oportunidades assim, fala alguma coisa para ele, porque ele tá lá em casa chorando. Você tá aqui chorando, sendo privilegiado de estar numa Copa do Mundo, de ganhar um salário milionário, de viver na Europa. O que vai adiantar, sendo que a criança está aqui no Brasil chorando, o povo brasileiro está triste com essa perda de essência? E aí eu vi outro comentário, só para finalizar, se alguém quiser fazer alguma análise do jogo também, por favor que faça, porque eu queria trazer uma análise mais para contextualizar o jogo mesmo. Eu vi uma coisa que falava que a odd para o Vinícius Júnior marcar no primeiro tempo estava 3.3. Sabe aonde? Na Bet Nacional. Alguém consegue me dizer quem é o embaixador da Bet Nacional? É o Vinícius Júnior. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque no futebol brasileiro a gente vê cada vez mais as casas de aposta patrocinarem os clubes do futebol. E aí, eu acho que isso tem sim a ver com a perda de dinheiro das casas de aposta. Se o Vinícius Júnior marcasse no primeiro tempo, muitos brasileiros iam ganhar muito dinheiro, porque era uma odd de 3.3. Se o Vinícius Júnior não marcasse, a casa de aposta ia ganhar milhões de reais. E aí, eu acho que a gente devia sim fazer esse questionamento de se é uma estratégia mesmo do Ancelotti ou se é uma coisa que está incluída no sistema. O que está acontecendo com o futebol que as casas de apostas estão conseguindo manipular tudo isso? Aspas bem forte, diria. Mas, acho que estendido tanto. Não, tá certo, a gente tem que falar mais disso mesmo, porque estamos falando da gente, querendo ou não. O futebol brasileiro foi totalmente dominado pelo poderosíssimo futebol norueguês, que eu não tenho a menor ideia de quando foi a última vez que foi para a Copa. E o triste é que já pode também puxar, acho que o teste de paternidade, porque a Noruega realmente virou nosso pai. 5 confrontos, 3 derrotas e 2 empates. Nunca ganhamos da Noruega na vida. Eu acho que isso diz muito sobre o jeito que o Brasil está jogando, o jeito que o Brasil se tornou. E não lembro quem foi que comentou, mas é a questão também de como que a Noruega é um time muito bem encaixado. A Noruega tem a essência, a literal essência europeia, porque eles são, e também é um time muito bem encaixado para esse sistema. Porque, por exemplo, o time inteiro joga para o Haaland. Joga a bola no pé do Haaland e que ele resolve. Isso, todo mundo sabe disso. Aí eu acho que foi o Cafu falando que jogando em cima do Ronaldo e do Rivaldo. Aí, se não estava bem, tinha o outro. E se não aqui, não. É isso, o Brasil não. É um lampejo de jogadas individuais, cada um querendo sobressair sobre o próprio time. Eu não sinto uma conexão, não sinto uma sinergia, igual você sente com o time da Noruega. Se você pegar peça por peça, o time da Noruega é uma batata. Um zagueiro da Noruega joga no Viking. É o time mais genérico da existência. Que fica onde? Na Noruega. O cara joga na Noruega contra os noruegueses. Quem que de bom ali? Vamos lá. Ele marcou se no campeonato norueguês tem algum cara perdido que tem a habilidade do Endrick que ele tinha que marcar, ferrou, pode fechar tudo. Mas é isso, os caras conseguiram jogar bem porque ele se propõe a isso. E o time é tão bem encaixado que parece que as peças deles são melhores que as nossas. E acho que esse é o ponto que mais me pega sobre o jogo. Nem vou fazer análise tática, eu tô com... É uma dor tão grande que nem tem como. Tá triste. Assim, eu acho que quando uma seleção ela tem uma tática bem definida, parece que ela, tipo assim, parece que o jogo, assim como o Cato falou, parece que as peças são melhores, parece que o jogo flui melhor. Que a tática da Noruega, o que o Cato falou, é jogar a bola no Haaland. Esse esquema da Noruega pareceu que deu um nó tático no nosso Brasil que não tem nenhuma tática, não tem esquema de jogo, não tem jogada, não tem nada, mano, não tem nada. Sendo mais realista após a eliminação, a gente entende que o Ancelotti pegou a seleção faltando 1 ano para começar a Copa do Mundo, certamente não conseguiu testar todas as peças que ele queria, além de ter o fator Neymar, que eu com certeza vou falar aqui, mas assim,
O ciclo foi ruim. O ciclo da seleção brasileira foi ruim. Dito isso, é inimaginável, tipo assim, é inconcebível o fato que a gente perdeu para a seleção norueguesa. Eu acho que o Ancelotti mexeu mal, porque é o que o Beto falou. Pô, eu tendo a acreditar que o cara que ganhou 5 Champions League, que ganhou todas as 5 principais ligas europeias, saiba mais de futebol do que eu. Só que o que ele apresentou em campo é que não. Ele não... Pelo menos a leitura de jogo dele foi pior que a minha e pior que a nossa. Entendeu? Quando ele tirou o Ryan, que estava fazendo um papel defensivo excelente para colocar no caso, né? Ele coloca o Endrick na direita e coloca o Neymar. Cara, acabou o jogo ali. Você olha os gráficos, era um momento de alta da seleção brasileira. E aí, pô, depois a seleção noruega começa a dominar o jogo. O fator Endrick. Cara, o Endrick é um jogador que, pô, com certeza vai ser uma grande estrela do futebol mundial e adquiriu o carinho de muitas pessoas ao longo dessa Copa, principalmente os que não assistem futebol. E isso, para mim, é um problema enorme, porque quando um cara de 19 anos tá empacotando no mercado, ele é cobrado se ele não empacotar direito. Quando um moleque de 19 anos tá dirigindo um Uber, ele é cobrado se ele levar o cara... quero ir no estádio do Morumbi, leva a pessoa para a Neoquímica Arena. Ele vai ser cobrado. E aí um moleque de 19 anos, que o papel dele era chutar uma bola. Não, mas não pode cobrar ele tem 19 anos. Pô, não fode, com todo respeito. Não fode. O Mbappé, se vocês querem colocar o Endrick numa prateleira acima, alta, pô, o Mbappé com 19 anos tá ganhando Copa, o Yamal com 16 tá ganhando Euro. Por que a gente não pode cobrar o Endrick que perdeu um gol cara a cara com o goleiro? Você tá de sacanagem, né? Por mais que eu entenda que, pô, a maioria das pessoas são pessoas que não acompanham o futebol. Então, assim, tem um apreço muito grande pela imagem do Endrick que, tipo, pô, não vamos cobrar ele, entendeu? Mas, caralho, foda-se, né? Com todo respeito. E o fator Neymar, né? E, cara, você pega a foto minha com uns 4, 5 anos e ia de moicano pra escola. Você pega a foto minha, tipo assim, com camisa do Santos, eu sou São Paulino, foto minha com camisa do Santos, em 2011 ali, tá ligado? Comemorando a Libertadores do Santos. Por quê? Caralho, porque o Neymar era pra ser top 10 jogadores da história do futebol, mano. E ele não é, tipo, top 50. A carreira do Neymar não é top 50 da história do futebol. E aí, caralho, eu vou pegar aqui porque, assim, eu né, abro o meu Instagram, vou ver uma análise do Fred Caldeira, que para mim é um dos melhores jornalistas esportivos brasileiros da atualidade, fala muito bem, se posiciona muito bem, tem excelentes análises. Eu abro os comentários, está o Alok falando, abre aspas, a sua análise tá incorreta e injusta. Mano, tá de sacanagem, pelo amor de Deus, mano. Que porra é essa? Não, pra mim também é outro pior. O Daverson, o personagem... Eu tô aqui, ó, abre aspas, Daverson. Nunca jogou em lugar nenhum e nunca ganhou nada na vida. Então, mais respeito quando for falar do menino Ney. Isso tá de sacanagem, caralho. Isso é brincadeira uma porra dessa, mano. É brincadeira. Eu tenho que ver Daverson corrigindo a análise de Fred Caldeira. Pô, pelo amor de Deus, mano. Aí tem o outro lá, o Thiago Braz, que é um do medalhista olímpico em salto na vara. O que esse cara tá falando? Cazé TV, você é bravo, mas esse Fred, pelo amor de Deus. De verdade. E aí eu tenho que ler também, comparando a provocação do Mbappé, quando o Mbappé faz o pênalti contra o Paraguai, com a provocação do Neymar, com o time perdendo, com a gente 100 minutos para virar o jogo e o Neymar provocando, né, o goleiro norueguês. Mais o que aqui? Eu tenho que ver o Fui Clear falando sobre Fred Caldeira e Marcelo Becker. O Fui Clear, né, que escreveu a carta pro Ancelotti lá, né, falando que que o Ancelotti não podia fuder a segunda-feira dele se ele para não levar o Neymar, né? Eu tenho que ler que maturidade é entender que o Neymar poderia meter 5 gols, poderia ganhar o jogo, poderia ser campeão, poderia ser hexa, poderia ser o melhor do mundo, e 25% do povo brasileiro iria criticar ele porque nunca foi sobre futebol. Cara, mas é isso que o Neymar representa hoje, é um poderia, é um e se. Se ele fizesse isso, se ele fizesse isso, mano. Tudo se. Porra, vai tomar no seu Se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro, como bem disse o Ancelotti. Exato. Mano,
caralho, tipo assim, é tudo si, mano, é tudo si. Pô, o Neymar hipotético, sabe? É triste falar isso, é triste. Mas assim, os caras realmente acreditam que há que há toda uma mística pra gente desfavorecer o Neymar, entendeu? E aí, e aí eu entro, tipo assim, nos comentários de posts, não criticando o Neymar, mas falando, pô, Neymar não devia ter provocado, né? E aparece, tipo assim, cambada de petista. Caralho, mano! Caralho! Mano, eu acabei de perder uma Copa do Mundo. A gente tava perdendo 2-0 pra Noruega. O filho da puta tava provocando o goleiro. E deu risada quando ele fez um gol que não mudou nada na partida. E se eu critico é porque eu sou petista e o Neymar é um gênio? É inacreditável, mano. É inacreditável. Sabe por quê? E aí os caras falaram, só criticam o Neymar, só falam do Vini Júnior. Oh, não falam do Vini Júnior, não falam do Bruno Guimarães. Sabe por quê? Não aparece coisa pra você falando do Bruno Guimarães e do Vinícius Júnior? Porque no post sobre o Bruno Guimarães, sobre o Vinícius Júnior, não tem uma cambada de imbecil. Não tem uma cambada de filho da puta falando que quem tá criticando é petista, mano. Entendeu? E é isso. Enfim, não tem muita análise tática, não tem muito negócio, assim, é só isso. Bruno Guimarães vai se fuder. Vini Júnior também foi omisso e Neymar pau no suco. Então acho que a gente fecha aqui o jogo. Eu nem tenho nada pra falar aí. Depois dessa chuva de chicotadas aí, mano. Plau, mano. Né? Nem tenho nada pra dizer aí, velho. Eu só ia dizer Deixa eu só falar uma última coisa só. Queria relembrar, na final da Copa de 2022, 83 minutos de jogo. Pênalti para a França. O Mbappé foi provocado pelo Dibu Martínez o jogo inteiro por não ter feito fez o gol e saiu andando. Não, tem mais. Dibu Martínez provocou ele na hora do pênalti. O Mbappé fez. O que ele foi lá fazer? Provocar o goleiro? Ele pegou a bola, botou embaixo do braço, botou no meio de campo. 1 minuto depois o cara fez outro gol. Se o Neymar tivesse uma atitude um pouco mais inteligente, ele, em vez de ir lá provocar o Nyland, ele pegaria a bola, botaria embaixo do braço, botava a bola no meio e falava, vamos que dá. Não, ele vai lá, você é um merda. Comigo não. E sabe o que é o foda? O Neymar é egoísta. Ele não tá pensando no Brasil. Ele tá pensando nele, fala, nossa, esse é meu último jogo, eu fiz um gol, eu não vou para a próxima Copa e foda-se o resto. Não é assim que funciona. Ele tem que abrir o olho. Graças a Deus que ele não vai estar na próxima Copa. Que nunca mais tem um cara tão egoísta igual o Neymar na seleção brasileira. Eu queria fechar muito brevemente. O Beto introduziu isso na primeira fala dele e eu queria completar. O Brasil vem descendo uma escada. Então a gente começou com a poderosa geração. Em 2014 a gente tinha a Alemanha, que era foda, então não vou falar sobre. 2018 era a incrível geração belga, que era uns degraus abaixo do Brasil. Então o Brasil veio para cá. Depois caiu para a Croácia. Agora caiu para a Noruega. Na próxima Copa vai cair para quem? Vai cair para a Geórgia do Kvaratskhelia. Depois na outra Copa vai cair para o Haiti. Depois vai cair para quem? Vai cair para a Jamaica. Depois vai cair para quem? Para o Santos. Depois vai cair para quem? Para o 15 de Piracicaba. E depois cai para o Pitaco Crítico Universitário. Mano. O Brasil literalmente desce uma escada. Não dá para a gente ter boas visões de futuro sobre o Brasil. É exatamente o que o Beto falou também na primeira fase. Se o Ancelotti quer ter um plano de jogo para ter 34% de posse de bola com a Noruega, para ter 300 passes completos, enquanto a Noruega teve quase 700. Isso não é estilo... exatamente. Isso é estilo de jogo europeu, retranqueiro, italiano. Véio. Isso não é Brasil. Isso não é Brasil. Eu não vou falar muito, senão eu vou ficar bravo também. Para mim é isso. Vai tomar no cu o Ancelotti também. Além dos que o Diego xingou, queria acrescentar aí o Ancelotti. Todos os outros aí, Marquinhos, representa o fracasso da seleção, é o que o Beto falou. Baita carreira em clubes, mas ele representa o fracasso da seleção, nunca jogou nada. Eu não vou falar mais. Vai tomar no cu todo mundo. Então acho que a gente fecha esse breve pequenininho capítulo. Então vamos falar do jogo 4, que foi do mesmo dia. Então, o que um jogo foi muito legal de assistir, o outro foi melhor ainda, né? O legal foi provavelmente para a Noruega, mas para a gente foi triste. Então agora vamos para o queridíssimo Inglaterra 3, México 2. Eu vou parafrasear meu grande amigo Eduardo Magnani, que sempre faz os melhores comentários. Estamos com o Jude Bellingham, o único geracional dessa geração, tirando Mbappé e Haaland. Gol do Lions, 2 gols de Bellingham. Não, 1 gol do Bellingham
Não, dois. Não, 2 gols do Bellingham e um de Harry Kane. E do México teve gol do Quinones e do Jiménez. Eu vou comentar sobre esse jogo. Para mim, no início do jogo foi um jogo meio fraco, meio apático, sem muitas tentativas ofensivas dos dois times, até que a Inglaterra, assim, o México simplesmente dorme. O México simplesmente dorme. O Declan Rice sai arrancando da linha defensiva para o ataque, toca no Saka, o Saka cruza e tá lá o Bellingham, que pô, fez uma baita partida desde a República, desde o jogo contra a República Democrática do Congo. Todo mundo atuando a atuação do Harry Kane nesse jogo. Eu achei que o Bellingham foi muito melhor que ele. Obviamente, né, o Kane ele não desperdiça nenhuma chance, mas já nos 16 avos eu achei que o Bellingham foi melhor. Nessa partida eu não preciso nem falar. Ele é uma máquina. E aí ele aparece para cabecear na área, faz 1-0 para a Inglaterra, e 3 minutos depois, numa bola roubada do Gordon, que para quem acompanha já desde o início do projeto aqui da Copa do Mundo, sabe que eu sou um grande hater do Gordon, ponta da Inglaterra, que atualmente foi vendido para o Barcelona por uma bolada. Ele rouba a bola, toca no Bellingham, o Bellingham faz uma tabelinha com o Kane, e de novo, dentro da pequena área, gol da Inglaterra, no intervalo de 5 minutos, faltando pouco tempo para acabar o primeiro tempo. Assim, bizarro, triste, muito triste que o México deu essa dormida absurda, só que o México ainda tenta recuperar. Depois disso, até o final do primeiro tempo, só dá México. O Quinones e só dá México, porque, tipo assim, o México, depois disso, ele continua meio apático e aí vira aquele chuveirinho toda hora. Bola na área, cruzamento e tudo mais. Só que o Raul Jiménez estava simplesmente pegando todas as bolas aéreas. Tipo assim, desde o gol do México até o final do primeiro tempo, que faltava, sei lá, 10 minutos, o Raul Jiménez deu umas 3 cabeçadas no gol. Tipo, o Pickford fez defesas absurdas, mas a bola aérea do Raul Jiménez é, tipo, coisa séria. É coisa séria. Esse cara é muito bom. E aí, numa dessa, que a defesa da Inglaterra, obviamente, se preocupou mais com o Raul Jiménez, a bola rebateu ali dentro da área, e o Quinones, que faz para mim uma Copa digna de James Rodrigues 2014, provavelmente vai também para os holofortes, está lá perdido na Arábia, tem que ver se ele vai querer sair de lá, né, porque tem toda a questão financeira, mas para mim tem tudo para sair, exato, tem tudo para sair, porque fez uma excelente Copa, triste, inclusive, que ele perdeu, que ele saiu tão cedo, né. Enfim, no jogo 2-1, cenário bom pro México, dentro de casa, a torcida do México, sem palavras, absurda. Também é o ponto negativo da seleção brasileira, da torcida, mas enfim, a gente já fechou esse assunto, então vou prosseguir. Mas assim, a torcida do México absurda, vibrando muito com o time. E aí, no jogo 2-1, o jogador da Inglaterra é expulso, um defensor. E aí, cenário perfeito pro México. A gente tá em casa, a gente tá perdendo de 2-1 só, tem muito jogo pela frente, dá pra gente fazer mais 2, dá pra gente fazer mais 1 e levar pros pênaltis. E aí, simplesmente, o zagueiro do México dá uma cabeçada pra trás, e aí numa dividida com o goleiro, pênalti pra Inglaterra, né? E aí, contra o Harry Kane, e aí o Harry Kane no pênalti, simplesmente não perde, né? Ele tá fazendo uma temporada digna de melhor do mundo também, mas aí ele não perde. E aí 3-1 para o México já dificulta tudo, já fode todo o esquema do jogo, o time já fica mais apático ainda. Ainda consegue um pênalti também, num lance que dava para não ter marcado. Eu achei pênalti, mas dava para não ter marcado também. Raul Jiménez pega a bola, faz o pênalti, mas assim. O México, é muito triste a eliminação do México, realmente vai ficar muito lembrado na memória dos mexicanos, porque não foi mérito da Inglaterra. Foi muito erro do México a próxima eliminação do que mérito da Inglaterra. Então, não sei se vocês assistiram o jogo, porque, né, como foi depois do jogo do Brasil, eu só assisti porque eu tava num bar lá e começou a passar, senão também não teria visto. Pior que eu vi esse jogo, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que o principal ponto desse jogo é o pênalti, que o México sofre logo após a expulsão do Cuenca, que era a hora de virar o jogo. Eu queria destacar também
como, na minha opinião, esse time inglês tem um potencial, porque se defendeu muito bem. A gente não pode negar isso, com um cara a menos. Conseguiu fazer uma linha de 5-6 atrás, excelente. Então, Pickford estava num dia inspirado, fez umas defesas no primeiro tempo bizarras. E, assim, eu acho que essa Inglaterra tem potencial, vai ser um baita jogo aí agora, na próxima fase. Eu acho que vai rodar, mas vai ser um bom jogo contra a Noruega, né? Eu acho que a Inglaterra roda para a Noruega, vocês viram aqui primeiro. Mas vai ser um bom jogo. O sistema defensivo da Inglaterra, que continuando, é pouco comentado, eu acho. Acho que quando a gente olha de Inglaterra, a gente fala muito de Kane e Bellingham, justo, que são os dois craques. Mas eu acho que o sistema defensivo é sólido, é bom. O Dan Burn, que eu acho que nem tinha entrado na Copa ainda, o cara entrou, jogou muito. Bicicleta do Raul Mendes parou na cabeça dele. Essa foto é da hora, vale a pena ver. E assim, foi um jogo que geral viu muito triste, né? Acho que pouco a gente viu, eu vi muito triste esse jogo. E aí comecei a torcer pelo México e fiquei mais triste ainda. E aí depois fui torcer para o Egito, fiquei mais triste ainda. Fui torcer para Portugal, fiquei mais triste ainda. Então acho que eu vou parar de assistir Copa do Mundo. Mas o México vai embora cedo, a torcida era muito da hora. Os três anfitriões rodaram na mesma fase, né? Tinha falado dos Estados Unidos já já, mas é triste ver aí que mesmo jogando em casa, os anfitriões não foram longe. Eu esperava muito mais do México. Não que é porque caiu, deu azar de pegar a Inglaterra, mas eu acho que dava para passar. Eu acho que não aproveitou as chances que teve quando teve um a menos. Não era para ter feito o pênalti. Por que que o zagueiro cabeceou para trás? Mas enfim, o México sai, fez uma baita fase de grupos, fez uma Copa boa e é isso. O legado do Ochoa aí acaba com 15 minutos contra a Tcheca e muita história. É, Só destacando aqui rapidinho, que minha torcida agora vai, tipo, não sei se isso é bom para Inglaterra, né? Que eu tô tendo, igual o Gabriel, tô tendo bastante azar. Mas minha torcida agora é para Inglaterra, mano. Acho que se a Inglaterra ganhasse a Copa do Mundo seria justo e eu gostaria bastante. eu faço essa ressalva também. Para mim, eu falo que o lado de cima da chave é assim, é o lado do mal e o lado de baixo da chave é o lado do bem, tirando a Argentina. Mas, cara, todo mundo tá caindo aos poucos, tá virando uma bagunça. Agora, mano, é Noruega ou Inglaterra, velho. Quem sair dali que sai o campeão. Mas se cair na mão da Suíça, rapaz, vai ser cinema. Mas então acho que a gente fecha com esse grandioso jogo. Infelizmente não deu para os mexicanos, que o Bellingham, não, o Bellingham mandaram aquela cartinha pro Kane, falando que era o último jogo dele, mas quem deu foi o Kane e não o Bellingham. Então o Bellingham quis vacilar o jogo, né? Agora a gente passa para o quinto jogo. Espanha 1 e Portugal 0. Gol de queridíssimo Merino. Que, cara, foi um espetáculo, não tem nem o que dizer. Foi explicando por que são duas seleções, assim, geracionais. Shows e shows dos dois times. Por um lado, a gente tinha, né, a última dança, a última partida de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal, o que foi um tom bem melancólico, claramente falando, de abandonar uma Copa do Mundo, principalmente por uma Espanha que você já ganhou numa... Foi Euro? Foi Euro, né? Ou Nations? Nations. Então, você enfrentar de novo uma Espanha, que você ganhou uma Nations em cima, é algo diferente. E para mim, acho que os dois destaques do jogo foi o Rui Costa, o Diogo Costa e o Nai Simon, que dizem o porquê que eles são os goleiros dessas seleções grandes. Assim, é uma das mais conceituadas da Europa, que hoje em dia estão em baixa, mas independe. Fecharam o gol, então foi uma partida de ataque e defesa muito bem construída. O Cucurella, como o Diego falou, que no começo que era um dos melhores laterais da Europa, se concretiza, mostra o porquê que ele está ali, mostra como que a Espanha funciona, e é um time muito bem encaixado, principalmente nessa condição dele. A lateral dele consegue dar uma segurança, consegue também cadenciar um ataque, que é muito importante, e fiquei até assustado, cara. Eu não lembrava do Oyarzabal ser um bom jogador. Vendo ele jogar, eu falei, pô, centroavante diferente.
O Rodri também, voltando, eu achei o Rodri um pouco em baixa, mas tirando isso, acho que independe tanto. Mas agora, acho que trazendo o ponto mais importante seria do Cristiano Ronaldo, que abandona uma Copa do Mundo com apenas. Acho que ele tem. Quantos gols ele tem, né? Anos? Não, quantos gols ele tem nessa Copa? Eu esqueci já. Nessa Copa ele fez 3. 3, é. Então abandona uma Copa do Mundo com 3 gols, sendo apagado, apagadíssimo, que é o mais triste, que era o famoso GOAT. Todo mundo gosta, menos do Diego. E eu também. Mas é triste de ver que agora só sobra o Messi dessa antiga geração. E foi uma boa passagem. O time de Portugal também não é um time muito encaixado, é um time que me dá um pavor de ver. Principalmente por começar de titular João Félix na esquerda. Quando um time tem a vergonha do futebol chamada João Félix, você já vê que a seleção já é um lixo, já é triste. Mas, de certa forma, tem no meio-campo um dos 3 melhores meio-campos da Europa, que é João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes, que não conseguiram fazer nada. Agora, a zaga já é uma bagunça. O Pedro Neto também, que Deus o tenha, pavoroso. Só a única pessoa que salva é o Diogo Costa, que para mim foi o homem do jogo, que se não fosse ele, a Espanha teria passado carro em cima de Portugal. Concordo. Eu, inclusive, destacar também o que você falou da parte do Oyarzabal, sei lá. Mano, ele é realmente um atacante melhor que eu lembrava também. Ele fazendo uma excelente Copa, principalmente, né, como referência, né, um camisa 9 ali para a Espanha. Uma Copa, assim, cara, eu esperava uma Copa melhor do Lamine Yamal, não que ele ele esteja fazendo uma Copa ruim, mas assim, eu esperava uma Copa nível, né, a dos protagonistas da nova geração. Destacando também quem falou que o Cucurella é o melhor lateral esquerdo atualmente, foi o Gabriel, mas eu realmente concordo com ele. Desculpa, Gabriel. Fez uma excelente partida. Os goleiros também foram muito bem. Sobre o Rodri, cara, eu acho que ele voltar dessa forma, né, pós o LCA, é normal, né? Tipo assim, é normal o jogador voltar abaixo do que jogava após o LCA. O Rodri, ele faz um papel não muito... Tipo assim, ele não precisa correr, ele não precisa dar arrancadas, então acho que por isso ele consegue se manter como titular. Ele tem um outro papel importante que ele consegue desempenhar bem, por mais que ele não se destaque. E acho que sobre Portugal, cara, triste o fim do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, né? Ele já falou que foi a última mesmo. Não. E aí você olha para um jogador que para mim é top 5 da história, realmente em Copas do Mundo ele não, muitas vezes por conta dos times que ele não tinha bons companheiros ao lado, dessa vez em 2022, por realmente más atuações, mas ele realmente não conseguiu se provar em Copas do Mundo, né? Agora que acabou, a gente pode concretizar isso, na minha visão. Eu só queria... Fala aí. Não, eu só queria fazer também o destaque para o gol do Merino, que foi numa jogada muito bem construída, que foi aquilo que eu comentei da questão da zaga de Portugal ser uma bagunça, que como que as substituições foram importantes. Entrou o Ferran Torres no lugar do Baena, o Ferran Torres simplesmente recebe a bola, gira, a zaga de Portugal está totalmente aberta, o Merino só passa no meio, ele toca, a bola cai no pé do Merino, só bota para dentro do gol. Aí também o Diogo Costa, coitadinho, não tem nem o que fazer. Então, e eu acho que, tipo assim, pior do que a eliminação do Brasil, sinceramente, eu acho que pior do que a eliminação do Brasil é a eliminação de Portugal, porque o ciclo deles foi um bom ciclo de Copa do Mundo. Ganharam a Nations, e aí, pô, o treinador vem trabalhando com eles desde o início do ciclo, e tipo assim, tem pelo menos devia ter, né, uma tática bem definida, os jogadores bem definidos, e, mano, simplesmente não acontece. Tipo assim, eu acho a eliminação de Portugal, pros portugueses, né, pra mim, foda-se, mas pros portugueses, mais decepcionante do que pros brasileiros foi a eliminação do Brasil, se a gente for analisar com a cabeça fria, né, muito por conta do ciclo.
E eu acho um absurdo o jogador Francisco Trincão não ter entrado. Acho que eu fecho aqui. Sou fã do jogador Francisco Trincão, não sei se mesmo que eu quero dizer. Estamos agora para passar para Estados Unidos 1, Bélgica 4, com 2 gols de Ketelé, um gol de Van Eyck e outro gol do Lukaku. E Tillman nos Estados Unidos. Acho que esse jogo aqui, passando rápido, porque eu tô querendo tacar uma bomba nesse jogo. Para mim, o meia da Atalanta, Ketelé, esse cara é um gênio. Botaram o cara de centroavante, teoricamente ali. O moleque desenrolou de um jeito assim, bem assustador. O moleque só tem tipo 25 anos e fez um show. Ele foi o cara da partida, sem sombra de dúvidas, com 2 gols e uma assistência. Acho que dá para fazer um destaque também do Trossard, bom jogador do Trossard. E a seleção, que é a famosa geração de ouro belga, simplesmente desapareceu, porque não teremos mais Doku, não temos mais Lukaku, não temos mais Witzel, não temos mais De Bruyne de titulares, e agora realmente só virou uma geração de belgas mesmo, que estão lá. Por exemplo, o De Bruyne nem entrou no jogo, a gente lembra desse detalhe. E conseguiram fazer tudo possível. E falando também do lado estadunidense, que a questão, que acho que o ponto mais importante foi a retirada do cartão do Balogun, após tomar um vermelho direto numa falta contra a Austrália. Não foi contra a Austrália, foi contra a Bósnia. Contra a Bósnia. E acho que foi o ponto mais importante do jogo, porque uma hora ou outra ia ser atropelado. E graças a Deus foi pela Bélgica. E acho que também fazer um destaque para o Tillman, que a bola de falta desse cara, rapaz, desviou, mas estamos falando de Thibaut Courtois. Para muitos aí, para um amigo meu, o melhor goleiro que ele já viu dentro de um gol. Não, é impossível. Esse seu amigo é cego. Mas, cara, sobre a anulação do cartão, que para mim é o único ponto importante desse jogo, na verdade. Foi um amasso da Bélgica, enfim. Mas rendeu falas como Donald Trump se referindo a Rafael Claus como tendo um passado suspeito. Donald Trump. Entendeu? Então, assim, para mim é o único ponto importante desse jogo. Jogo fraco. Não sei dizer, jogo fraco não. Foi um bom jogo da Bélgica, mas assim, foi o esperado e assim caindo o último anfitrião da Copa do Mundo 2026. E queria falar aqui também, questão de trazer o Klaus. Eu tenho certeza que o Trump fez esse dossiê contra o Klaus, pensando na seguinte coisa: a Inglaterra joga de branco, o México joga do quê? De verde. Vamos abrir o dossiê contra esse cara para não deixar ele apitar México e Inglaterra, na esperança dele não confundir o México com o Palmeiras. Porque se ele confundisse o México com o Palmeiras, aí teria pênalti, teria achado um pênalti, teria expulsado mais de 2 além do Quansá, por muito menos. Então acho que a gente fica nessa que foi para eliminar todos os times da casa e falar: os mexicanos aqui não vão jogar nos Estados Unidos essas finais. Muito bem colocado, Enzo Capo, muito bem. Então acho que a gente agora passa para o jogo um dos melhores jogos, para mim o melhor jogo. Argentina 3, Egito 2. Gols de Ibrahim e Zico, não o velho. E pelo lado argentino, Romero, Messi e o Enzo. Bom, esse jogo teve um amplo domínio do Egito no primeiro tempo. O Egito conseguiu se sobressair muito da Argentina, que quase não chegou. Gostaria de destacar também a grande atuação do goleiro do Egito, que fez muitas boas defesas no segundo tempo e no primeiro tempo também algumas. Pegou o pênalti do Messi. Destacar que o Messi é o jogador de futebol com mais pênaltis desperdiçados em Copa do Mundo. E mesmo assim, o cara resolve. Parece que todo jogador de futebol, quando perde um pênalti, fica um pouco abalado, e dessa vez não foi diferente com ele. A Argentina tomou 1-0 no primeiro tempo, voltou do segundo tempo mal,
com o mesmo time mal. O Scaloni não mudou praticamente nada do esquema de jogo da Argentina para o segundo tempo. Eles saíram perdendo, não criaram tantas oportunidades positivas assim, mas o Messi não parece ser tanto esse tipo de jogador que fica abalado, porque a confiança que esse cara tem é surreal. Mesmo depois da Argentina tomar o 2-0, o gol ser anulado, tomar outro, era para ter sido 3-0 e estava 2, o Messi fala, não, agora eu vou começar a brincar aqui. É impressionante ver esse cara jogar, porque brasileiro fala tanto, pô, vamos admirar, tá acabando, não sei o quê. Estamos aí em 2026 e eu tô aqui admirando aí no Brasil sendo eliminado e o cara dando aula no jogo da Copa do Mundo, pô. É impressionante o que esse cara faz. Ele botou a bola debaixo do braço e, de novo, aos 83, ele botou a bola na cabeça do Romero, gol. Fechou. 2-1 aos 83. Fala, não, Egito, calma lá, vamos segurar. Dá para o técnico ter botado mais um zagueiro ali, tira um atacante, sei lá, faz qualquer bosta para parar o Messi. Não, o cara tira um zagueiro e toma outro gol. Isso é muito bizarro. Aí, vai lá, aos 90, gol da Argentina. De quem? Quem vocês acham? Do Messi. Ele é imparável. O cara simplesmente 39 anos nas costas e tá fazendo gol lendário nas Copas. E aí, a Argentina continua nesse abafa no fim do jogo e eles não conseguem impedir que o Enzo Fernandes fizesse outro gol. O Egito, na hora do terceiro gol, estava tentando dar um contra-ataque, porque o jogo estava 2-2, estava tudo em aberto. A Argentina estava vindo muito para cima. E com isso o Egito subiu todo, porque tinha uma bola parada, poderia cruzar a bola na área. Acaba tomando um contra-ataque, a bola cai no pé do Messi. O Messi abre no Lautaro Martinez, que é centroavante, mas nessa hora teve um papel muito importante como ponta. Ele cruza uma bola que nem ele sabia que ele era capaz para o Enzo Fernandes, que fez um gol de cabeça. Lautaro Martinez, que vem fazendo uma Copa muito abaixo, vem jogando muito mal, perdeu a titularidade nesse jogo para o Julián Álvares, que fez um jogo ok, mas teve uma finalização a gol, que foi uma baita defesa do goleiro do Egito, diga-se de passagem. Destacar que a última vez que o Egito não tomou gol em Copas foi em 1960 e tanto, se eu não me engano. O Egito, desde lá, tomou gol em todas as edições e partidas de Copa que disputou. E uma curiosidade que disseram na transmissão da Casa TV foi que a última vez que isso aconteceu foi o pai do goleiro egípcio. Então, a tradição não se manteve, ele tomou o gol, infelizmente, e a Argentina está classificada, vai jogar contra a Suíça na semifinal. Mano, eu peço a palavra aqui para os meus colegas. O Beto comentou aí sobre o Lautaro Martinez, eu tinha um comentário a fazer, que o Lautaro Martinez fez uma Copa de Lautaro Dias, e naquele lance ele virou o Messi. Aquele cruzamento foi exatamente o que o Beto falou, nem ele sabe como ele deu, e o Enzo Fernandes ampliou. Queria destacar também o camisa número 11 do Egito, o Hassan 12, o Hassan Hassan. Esse cara é muito bom. Aí ele saiu. E a Argentina fez 3 gols. Marmouche, você não pisa no pitaco crítico universitário. Você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo. Estava 2-2 do jogo, ou estava 2-1? Alguém tem essa informação? 2-1. 2-2, eu acho. 2-2. 3-2. Era só acertar o passe. O cara errou. Parou em quem? No Paredes, que pra mim, depois do Messi, foi o melhor em campo. O Paredes jogou muita bola. Muita bola. Roubou a titularidade do Almada também. Não, assim, eu fico chateado, assim, porque todos nós queremos ver a Argentina se ferrar. E o Egito brigou, lutou. E o Messi é bizarro, né? O Beto falou bem. É uma honra para nós, mas enquanto a gente está vendo a gente sendo eliminado, o Messi está aí, pegando bola debaixo do braço, fazendo gol, 3 gols em menos de 10 minutos, né? A Argentina carregada pelo Messi. Mas é isso, a Argentina vem muito forte, acho forte candidata aí para a final. Cara, tipo assim, fala aí, Cato. Não, eu queria falar, acho que vendo o Messi jogar, me lembra uma frase do meu pai, que ele disse para mim quando eu era pequeno, estava tendo, acho que era algum time, acho que era Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Ele viu o Pato jogando, não, o Ganso falando, e mandou a seguinte frase: nossa,
Esse cara é diferente. Parece criança. Parece um adulto brincando com criança. Pega a bola, joga para um lado, joga para o outro, faz o que ele quer. Ninguém consegue fazer nada contra. Ninguém consegue fazer marcar, ninguém consegue defender, ninguém consegue passar por cima do cara. Ele faz o que ele quer. E é muito Messi. A hora que ele falou, vamos parar, ele foi e acabou. E isso diz muito sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Todo mundo falava. A princípio, a seleção de Portugal tem peças melhores que a Argentina. E o time funciona porque tem a aura sul-americana, mesmo que a maioria jogue fora do Brasil. Jogue fora da América do Sul. E continua jogando pro Messi. Então é isso. Deus me livre falar um negócio desse, mas o Brasil podia se inspirar na Argentina, né? Se o Brasil tivesse 1% do culhão que a Argentina tem para virar jogo, a gente ganhava a Copa. Não, é absurdo. É absurdo. Tipo assim, essa parada de jogar pro Messi é um negócio que acho que o pessoal não entende quando falam que o Brasil tinha que jogar pro Neymar. Para começar, que não entende a diferença de nível entre os dois, né? E depois não entende que, tipo assim, na mesma proporção que a Argentina joga pro Messi, o Messi joga pra Argentina, mano. O Messi, ele dá a vida em campo por todos os caras. Foi um dos gols que eu mais vi o Messi comemorar na minha vida. Eu acompanho o Messi desde que eu sou pequeno. Foi um dos gols que eu mais vi ele comemorar na minha vida. E depois do pós-jogo... O Messi acabou de ganhar uma Copa, pô. Exato. Ele tá querendo outra. Exato. E aí, tipo assim, e aí perguntaram pra ele, por que você se emocionou tanto quando você fez o gol e no final da partida? Ele falou, porque quando eu perdi o pênalti, eu senti que eu deixei meus companheiros para trás. Enquanto isso, o Neymar, com 2-1, depois de ter matado a partida do Brasil, sorriu quando ele fez o dele. Entendeu? Então, para mim, essa é uma diferença, assim, escancarada. Também queria citar os supostos, né, que eu não vou falar supostos porque, enfim, erros de arbitragem que surgiram nesse jogo. Eu acho que sim, existe um favorecimento para a Argentina no estilo de, eu acho que se naquela falta que anularam o gol do Egito, se acontecesse exatamente a mesma coisa com um gol da Argentina, não acho que seria anulado, entendeu? Mas isso aí é hipótese, isso aí é, tipo, tudo suposição, e eu realmente achei que foi falta, teve um pisão no pé do jogador argentino, então, assim, eu acho que não teria esse mercado contra o Egito, mas também falar que não foi falta, para mim, eu não acho, entendeu? E também, sobre a Copa de Lautaro Martínez, ele é um bagre com a camisa da Argentina. E aí, quando teve um lançamento para ele, e aí ele já tava morto, ele entrou no segundo tempo e ele tava morto. E aí eu falei, ele não vai cruzar essa bola, tá bom, a jogada vai morrer aí, e ele fez o melhor cruzamento da vida dele. Bizarro. Então, assim, a Argentina tem aquela aura mesmo. Tem aquele negócio que, vai dar certo. Bizarro. Parece que os deuses do futebol gostam muito da Argentina e gostam muito do Messi. Bom, então agora a gente passa para o jogo mais depressivo da existência. Colômbia, 0. Suíça, 0 também. E quem ganhou nos pênaltis foi a Suíça. Viva o homem Granit Xhaka. Rapaziada, depois dessa baita homenagem aí do Cato pro Xhaka, aqui acaba a minha linhagem de torcidas, porque depois de tudo, eu falei, vou torcer pra Colômbia. E a Colômbia também rodou. Mas fazendo um resumo rápido sobre o jogo aí, a Colômbia, apesar de ter sido um jogo disputado, a Colômbia jogou melhor. Poderia ter ganho o jogo aí no tempo normal. E na prorrogação, inclusive, quando o Campas, que fez um bom jogo, perdeu aquele gol, que ele estou por cima. Era o gol da classificação, era o gol da emoção, era o gol da festa. Mas foi um jogo equilibrado, foi um jogo parelho. Eu queria elogiar brevemente aí o sistema defensivo da Suíça, que tem o Akanji, que chutou o pênalti aqui do lado de casa, e o Elvedi, que era um parceiro que eu não conhecia, que esse Elvedi joga muita bola. O Akanji vem fazer uma boa Copa também. Ricardo Rodrigues, que é muito velho. Na Copa de 2014 eu lembro que ele já era velho, e agora ele segue jogando em alto nível, jogando muito. E o Zacarias jogando improvisado de lateral, que o titular era o Widmer, né? Widmer, camisa 3, e ele não vinha jogando bem, e aí o Zacarias assumiu e mais uma vez fez uma boa partida ontem. E a Colômbia é aquilo, eu realmente achei que era a favorita, realmente sim, podia ter ganho, podia ter matado o jogo aí, o Kobe jogou bem no tempo normal também, e nos pênaltis perderam, né? O Kobe brilhou novamente. Queria destacar que eu acho que a Suíça vai cair, mas a Suíça fez uma Copa válida, fez uma Copa justa, fez uma Copa honesta, passou em primeiro do grupo.
classificou aí dos 16 avos, classificou agora de novo contra a Colômbia, que na minha opinião a Colômbia era a favorita. Então a Suíça fez uma Copa digna, mais uma vez. A Suíça é um time que vem mostrando uma recente tradição e uma recente constância em Copas legal. O ataque da Suíça é bom, tem mesmo sem o Manzambi, né, que era o principal jogador que não jogou, que entrou só no final. Acho que o Manzambi nem entrou na real, né? Ele não jogou, quem entrou no final foi o Vargas, que eu lembro que os dois eram dúvida. O Vargas entrou no final e o Manzambi nem jogou, que acho que são os dois principais atletas ali para gerar um contra-ataque, para ir para cima. Mesmo assim, a Suíça conseguiu jogar bem, e isso mostra mais do que eu falei do sistema defensivo. Foi um jogo meio morno, como o Cato falou, mas é isso. Suíça classificada, Colômbia eliminada, e agora eu não torço para mais ninguém. Vocês assistiram o jogo? Tem algum comentário aí para fazer? Cara, tipo assim, só fazendo um comentário breve, não sobre o jogo em si, mas sobre a Colômbia, que, mano, fez um excelente ciclo. Eu realmente esperava mais da Colômbia. Jogou muito bem durante a Copa do Mundo. Igual o Gabriel falou, a Suíça também foi muito bem, mas assim, o grupo da Suíça era Canadá, Bósnia e Catar, né? Então, tipo assim, era obrigação dos caras de passar em primeiro. Tem uma boa seleção, mas assim, vai cair, não vai ter jeito. Fiquei triste pela Colômbia, igual o Gabriel tava torcendo para eles também, muito por conta de ser sul-americano. E, né, o outro sul-americano tem a Argentina, então fica meio fácil de escolher. E, cara, um provável, né, fim de James Rodrigues com a camisa da seleção colombiana, um jogador que, assim, eu não gosto, mas porque todos os clubes que ele usa, que ele joga, inclusive o São Paulo, ele usa só como campo de treinamento para ele performar na seleção colombiana, e ele realmente é muito bom, sai da seleção colombiana, se despede, né, como um dos maiores da história, e uma queda triste e precoce, na minha opinião. E eu queria trazer aqui também, eu tava ouvindo só o jogo, aí começaram a falar Luis Soares com a bola, não sei o que, nananã. Aí eu, pronto, o pistoleiro vai marcar 3, vai acabar com o jogo, vai destruir a Suíça. Aí eu lembrei que tava falando da Colômbia. E não era o Uruguai. Porque ele já tinha caído fazia muito tempo e o outro tá aposentado. Então, a seleção da Colômbia tem um esquema tático muito bom, mas, e tipo assim, o Luis Soares é bom. Tem nomes também como o Luiz Dias, que para mim é muito craque, fez uma excelente Copa, tipo, muito bom. E eu acho que vai vir forte para a próxima Copa, mano. Só falta essa maturidade de, tipo assim, tem que matar o jogo. Igual o Gabriel falou, não lembro qual foi o jogador que perdeu aquele gol que ele chutou por cima, mas assim... Foi o Campas. Isso. Mano, não pode perder. Não pode. Então, assim, vai ficar marcado na história dos colombianos, triste, e acho que vai voltar forte na próxima Copa. Então, ponto final no Pitaco de hoje. Quero muito agradecer aqui a sua audiência e também aos nossos comentaristas pelos grandiosos comentários. A coringada do Diego também, para mim, foi o tópico mais importante do vídeo. Então, Beto, Diego e Gabriel, por favor, se despeçam. Valeu, rapaziada, por assistirem até aqui. Agradecer também a parceria do Pitaco com a Arquibancada Universitária e a Arquibancada Crítica. E até a próxima. Então, rapaziada, prazer gravar mais uma vez sobre a Copa do Mundo, anunciar que provavelmente esse aqui foi meu last dance no projeto, dei uma brochada na Copa do Mundo depois da derrota do Brasil, mas gostei muito de fazer, muito legal falar de Copa do Mundo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, um beijo. Eu queria também agradecer mais uma vez o convite aí da rapaziada do Pitaco do Bem, esse projeto aí da Copa tá sinistro, também queria dizer que a coringada do Diego acho que foi o meu melhor momento na história do Pitaco, dei altas risadas e foi muito da hora essa gravação. Quem quiser dar uma moral lá no Bancada Universitária, Bancada Universitária Underline, todas as redes sociais. Um abraço aí, tamo junto sempre. Então agora vamos fazer uma divulgação relâmpago com o Diego. Por favor, Diego, a divulgação relâmpago. Pessoal, para acompanhar mais vídeos como esse, também escutar o áudio, temos o Spotify, Pitaco do Bem, em todas as... para quem quer acompanhar vídeos mais curtos, Pitaco underline bem. TikTok não temos muitos vídeos ainda, porém Instagram estamos a todo vapor, principalmente durante a Copa do Mundo. No nosso canal temos Fórmula 1, temos basquete, futebol americano, futebol europeu, sul-americano, internacional. Então acompanhem. E também queria divulgar que o pessoal não está aqui presente, mas divulgar, já que eu participei do projeto deles, o Arquibancada Crítica, excelente projeto, Arq_Underline Crítico no Instagram. E, enfim, é isso. Um abraço. Não foi tão relâmpago a divulgação, mas muito obrigado.
Então, lembrando que esse vídeo foi apresentado por mim, Enzo Cato, com comentários de Beto Botoso, Diego Damasceno e Gabriel Tomé, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, uma realização Pitaco do Bem, Arquibancada Crítica e Arquibancada Universitária. Falou! Valeu.